Ô, Assunção, você era tretado mesmo com o Valdívia ou foi só um acaso? Não, Vocês não foi se só, gostavam? não, foi só uma tretinha ali no vestiário. Nada mais. Não é que a gente tinha. Não. O pessoal falava Não, que você a gente foi pra odiava. festa junto, pô. Já fizemos festa juntos. Então foi um momento, um calor do vestiário, um calor do momento, e aconteceu da gente tretar, mas nunca, nada, zero. Eu sou um cara de boa, Benji. Nunca briguei, nunca fui de cara de arrumar confusão. Ô, Assunção, você falou, pô, a gente ia pra festa junto. Semana passada, eu acho que as coisas aqui elas saíram totalmente do prumo. Totalmente. Há 2 semanas atrás, os caras foram numa balada aqui em São Paulo, atrás de 2 jogadores do Santos. O Natan e o Lucas Pires. Pô, o negócio foi feio. Semana passada foi mais absurdo ainda. Alguns torcedores do Corinthians entraram num motel, que estava lá o Luan, fazendo a festinha dele lá. Não sei o que aconteceu, alguém caguetou, alguém ligou, e os caras foram lá e tiraram o cara na porrada. Bateram, machucaram ele. Bateram, machucaram o cara. Ô, Assunção, o que tá acontecendo, cara? O mundo tá louco, Benji. O mundo tá louco. Você passou por algo semelhante assim? Não de brigar, né? Não, mas de cara aí te pegar em algum lugar, às vezes, de torcedor, o time tá ruim, ou os caras pipocavam você? Não, a gente eu tive um problema com os caras da Mancha, que hoje são meus amigos. Mas naquela época a gente Foram pegar numa balada? Não. No aeroporto era uma situação que não era nem comigo. Eu sempre fui aquele cara que eu sempre defendia o companheiro. Né? E teve um jogo, um treino, na verdade. E aí tinha alguns torcedores dentro do CT do Palmeiras, e aí começaram a xingar o Luan, né? E aí eu, pô, peraí, tá tudo certo, deixa o cara que não sei o que, isso, aquilo. E aí eu fui no estacionamento, e nesse dia a gente era um treino, último treino, e a gente ia viajar pro sul. E nesse dia aí eu fui no estacionamento, aí tinha dois caras da Mancha e tal. E aí fala, pô, Assunção, pô, te vi na balada, te vi assim, te vi lá. Eu falei, pô, você tá de brincadeira, mano. E a gente tava numa fase ruim. E eu sempre fui um cara muito profissional, meu. Muito profissional. Quando a coisa tava ruim, eu não saía de casa. Nem em Caieiras. Eu ficava em casa, eu ficava intocado dentro de casa. Isso é ter respeito pelo clube e pelos torcedores próprios. Porque naquela época, você tá na balada, já poderia acontecer isso. É o ônus da profissão. É isso aí, é. Eu acho que o torcedor não tem que ir atrás de jogador em balada e em restaurante. Tá, eu concordo Agora, com isso eu acho também. que jogador, Também futebol tem é que uma ter. profissão diferente. Exato. O time tá uma merda. Fica em casa, pô. Faz. Você vai fazer, faz na sua casa. Faz na tua Quietinho, casa. Espera um pouco. Não precisa sair 5 da manhã, né? Exato. Evita. Então, acho que na minha carreira, na minha profissão, na minha vida, eu sempre tive respeito com tudo e com todos. Né? E eu sempre fui um cara que eu respeitava muito. Quando a fase estava ruim, eu não saía de casa. Mas isso que eu te falei de ir pra festa com o Valdívia, quando a fase estava boa, a gente ia pra festa. E tá tudo certo. Porque tá todo mundo contente. Porque isso é respeito. Eu tô saindo, quando eu ganho, eu vou comemorar uma vitória. Mas quando você perde, você não tem o que comemorar. Tá certo que os próprios torcedores podem estar ali na balada se divertindo, e o jogador também é uma pessoa normal e pode se divertir, mas o jogador de futebol, muitos torcedores, muitas pessoas, muitos caras gostariam de ter sido jogador de futebol e não conseguiram. De repente pode ser um negócio... Uma frustração? Uma frustração. Então por isso que acontece isso. Então são coisas que... Desculpa, é que você falou uma frase aí que... Então pra você, se a fase tá ruim e o jogador vai pra balada, é um desrespeito? Eu acho que sim. É um desrespeito ao clube, é um desrespeito ao torcedor. Não que os torcedores devem fazer o que estão fazendo. Uma coisa, outra coisa. Eu acho que o que eu tô te falando é o seguinte. A partir do momento que você perde, você vai jogar alguma coisa e você perde, você tem que... essa derrota tem que doer. De alguma forma tem que doer em você. Cara, o que eu vou fazer na rua? Eu vou comemorar o quê se eu perdi? Então eu sempre tive esse pensamento de... E você orientava os mais novos em time que você jogou? Eu sempre... Fala pro cara, parceiro, dá uma segurada. Eu sempre, principalmente no Palmeiras, eu era capitão, e sempre alertava os mais jovens. Tudo tem o seu momento, tudo tem sua hora.
Agora, Assunção, você não é de briga, mas também não é de levar o desaforo pra casa, velho. Você é de Caieiras, irmão. Você é de Caieiras, irmão. Cara, se é você num negócio desse que tava o Luan, Veja, você ia perder a cabeça? Eu não digo que eu ia brigar com os caras, mas a gente ia dialogar. Eu não digo que eu ia sair na porrada com os caras. Como o que eu tô te falando, no dia da treta com o pessoal da Mancha, que hoje são meus amigos, a gente dialogou, a gente discutiu, não teve agressão nenhuma, zero agressão. A gente discutiu, chegou um momento que depois a gente sentou, eu fui lá na Mancha, eles foram no CT, e a gente colocou uma pedra em cima daquilo ali e acabou tudo. Então, ou seja, eu cheguei, eu tô tão experiente hoje que eu falo, a gente não tem que ficar brigando. Cara, eu vejo meus amigos mais novos, às vezes, brigamos lá que não sei o que. Eu falei, gente, como é que eu vou chegar em casa com o olho inchado? Por mais que eu bati, quebrei o cara, rebentei o cara. Eu tô com o olho inchado. Chego em casa, meu filho, pai, você brigou? Por mais que eu vou falar pra ele que eu bati, eu quebrei o cara, mas eu tô com o olhão inchado, ele não vai acreditar que eu bati. Mas,